Mais adiante eu vou comentar a seleção, a luta pela sobrevivência do mais apto. Mas hoje, nesse terceiro tema, nós vamos falar da pareação, do equilíbrio, que é extremamente diferente da visão darwiniana, que estava na origem, e darwinista, que é a superafirmação de Darwin. Inclusive o darwinismo social, da sociobiologia, que firma a luta polar como sendo o único elemento da construção dos povos. Isso não é verdade, está muito longe de ser verdadeiro. Então, aqui nós vamos falar de luta e auxílio. Luta de um lado e auxílio do outro. Os seres humanos, assim como cada espécie diz que são de 10 a 30 milhões de espécies, não pode viver o tempo todo lutando. Seria não só desumano no sentido de incorreto, como desumano no sentido de não permitir a existência da humanidade. As pessoas não ficam batalhando o tempo todo. Então a luta pela sobrevivência é uma coisa que vem da necessidade da Inglaterra naquela época de se sobrepor aos povos. Então Darwin forneceu as armas e as munições para a superposição da Inglaterra e da Grã-Bretanha aos restos dos povos. A extrema agressividade dos ingleses e dos bretões, dos europeus de um modo geral, conduziu a um estado de aparente permanente belicosidade. Desde a Guerra da Gália de César, e muito antes, milhares de anos antes, são povos extremamente agressivos. Eu mesmo sou descendente de italianos, mas todos os povos europeus são extremamente agressivos. Não que os outros não sejam, mas é que os europeus provavelmente são mais, né? Das 14 mil guerras que os russos contaram, os soviéticos, 14 mil guerras em 12 mil anos, vamos dizer 14 mil anos, é uma guerra por ano. É muita coisa, né? Mas espalhada pelo globo todo. Então, quando a gente vê assim, nós percebemos que a humanidade não passou nenhum ano sem guerra. Mas é uma guerra aqui, outra por 10 mil quilômetros colar e assim por diante. Quer dizer, foi muito, mas relativamente também foi pouco. Não foi só aquilo. Então, a luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, não é isso que se diz. Em segundo lugar, Darwin, como inglês, serviu à Inglaterra, não serviu aos outros povos. Então ele advogava a sobreposição da Inglaterra e da Grã-Bretanha ao resto do mundo. Então ele diz que transfere dos animais para os seres humanos. Quem vai sobreviver é o mais apto. Se a Inglaterra sobreviveu, a Inglaterra é o mais apto.
Por outro lado, se a Inglaterra é o mais apto, a Inglaterra vai sobreviver. E desde quando? Da Segunda Guerra para cá, a Inglaterra não está em primeiro lugar. É os Estados Unidos. Não está em segundo lugar. É a China. Não está em terceiro lugar. É a Alemanha. Não está em quarto lugar. É a França. E assim por diante. Obviamente a Inglaterra deixou de ser, pelos próprios critérios dela e de Darwin, a mais apta. Então ela deve ser dominada. É o que ela está dizendo, é o que Darwin está dizendo. Se ela não é mais apta, outros têm que sobreviver no lugar dela. Então aí o Brasil já passou, né? Passou por ela. A Índia já passou. A Rússia ameaça passar. E assim a Inglaterra está ficando cada vez mais para trás. É o remédio dela, ela mesma está tomando o remédio dela. Se fosse isso, né? Acontece que não é. Não é, porque não existe só luta pela sobrevivência do mais apto. Existe também auxílio pela sobrevivência do mais apto. Porque as pessoas se auxiliam, por exemplo, a igreja tem esse trabalho meritório. Os monges budistas na China, os religiosos na Índia, os religiosos na África, nas Américas e assim por diante, em toda parte, e assim como a Cruz Vermelha, inúmeras instituições ajudam, até a ONU ajuda, uma quantidade assombrosa de instituições contribuem com todo tipo de ajuda e benefício. Eu acho até que deveria ser listado, ser feito um livro, uma enciclopédia, listando todo o gênero de auxílio que é prestado hoje em dia, ou no passado imediato, e 10 anos, 20 anos, 50 anos, 200 anos, enfim, todo o tempo do ser humano. O ser humano não guerreou apenas, ele pacificou também, ele evidentemente houve guerra, disputa, conflito, mas a sobrevivência dos seres humanos não dependeu só de luta, de maneira nenhuma. Eu acho que poderia ser feito um segundo livro, de apontar aleatoriamente qualquer ponto do globo, um programa apontando aleatoriamente, randomicamente, né, um ponto qualquer do globo em terra, né, porque na água é difícil, mas em terra, excluir os 340 milhões de quilômetros quadrados de água, mas em terra, apontar aleatoriamente e onde aquele ponto cair, ver que tipo de auxílio está sendo prestado ali. As pessoas podem fazer 200, 1000 exemplos, não sei como. As pessoas que forem fazer esse livro podem criar esse programinha que gere uma agulha que seja colocada sobre o globo, e ali as pessoas vão pesquisar em volta daquele ponto que tipo de auxílio está sendo prestado às pessoas que eles necessitam. Então, uma pessoa qualquer, um grupo de pessoas, uma comunidade inteira, uma cidade, sei lá o que, vai ver o que está sendo feito por ela naquele ponto, sobre a ponta da agulha. Darwin não estava certo.
Os darwinistas, que são a superafirmação do incorreto, estão super errados. O mundo não luta apenas, o mundo auxilia também, e auxilia muito. É muita coisa, porque a luta é em favor da pessoa ou dos que são dela. Homem, mulher, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, etc. e tal, conforme a precedência. Mas o auxílio é em nome de quê? A pessoa está dando, não está dando para si, ela está dando para alguém necessariamente. Porque ninguém já viu uma pessoa dar para si mesma. Ah, eu me dei um pão, eu me dei uma garrafa de vinho. Não existe isso, a pessoa compra para si, ou pega para si, ela não se dá, ela dá para os outros, tem essa distinção, é de alguém para o trem. Então não existe a luta em nome próprio, mas o auxílio é em nome de outra pessoa, do outro, não é em nome próprio. Então, eu acho que existe aquele que é mais apto pela luta e existe o que é mais apto pelo auxílio. E eu, se eu puder escolher, vou ficar com quem auxilia. Não vou ficar com quem luta. Porque se aquela pessoa luta, ela quer para ela não quer para mim. E se ela quer para ela vai tentar me excluir, me ferir, me alejar, me matar. Ela não quer para mim. Então uma pessoa que auxilia é enormemente mais civilizada do que quem luta. A luta só no último caso, só no limite mesmo da paciência, da tolerância, só no apagar mesmo da esperança de mudar a pessoa que ataca. Ao passo que o auxílio é o verdadeiro elemento constitutivo da civilização.